Oi, tudo bem? Hoje vou falar das 10 melhores leituras que eu fiz no ano de 2024. Esta ordem eu coloquei hoje, assim, escolhendo aqueles que mais me marcaram. Mas os três últimos, eles vão continuar ali. Os outros podem mudar dependendo do dia que a gente reflete sobre. Então, foram livros muito importantes para minha formação e eu escolhi livros para essa contagem que eu nunca havia lido. Então, vou começar pelo décimo até chegar no primeiro. O décimo livro, esse, As Avessas, do Joris Carl Huysman. Tem vídeo aqui no canal, ele foi um dos 12 livros para 2024. Aqui nós temos a história de apenas um personagem, o Dean Santo, que decide se refugiar numa propriedade vizinha a Paris para viver de literatura, de música, de sensações. É a literatura decadente aí do final do século XIX, livraço. Nono lugar, o Aleph, do Jorge Luiz Borges, uma coletânea de contos impressionante. Como eu já falei, a minha primeira experiência com os Borges não foi legal, com ficções, preciso reler, mas aqui foi muito interessante. Eu li este livro juntamente com o clube Tatiana Feltrin em sua biblioteca ano 1. Fiz todo um projeto, né? Fizemos de estudo de cada conto. Também amei esse livro. Oitavo lugar, os 25 contos do Guy de Maupassant, escolhidos pela Noémie Moritz-Kohn. Aquele retrata a sociedade francesa do final do século XIX, mas principalmente os camponeses, as pessoas simples da Normandia, que é a região de onde ele vem. São contos que falam de superstições, de momentos dramáticos na vida de muitas pessoas, sofrimentos, alegrias, mas também mostrando todo esse lado trágico da existência. Como Guy de Maupassant também é na sua vida, né? Em sétimo lugar, livro delicioso, Pelos Caminhos da Bíblia, de um jornalista que quis voltar, né, à sua raiz judaica, percorrendo os caminhos onde aconteceram grandes eventos da Sagrada Escritura. Esse livro é do Bruce Filler, Uma Viagem através do Antigo Testamento. É como um livro de memórias de viagem, em que você vai percorrendo ao mesmo tempo, voltando a temas importantes da Bíblia. Em cada lugar ele para, junto com um arqueólogo, amigo dele, que é uma figura impressionante. Eles vão discutindo sobre o lugar, lê o texto bíblico referente àquele episódio. Nossa, amei esse livro, comprei até outro do autor, sobre as religiões monoteístas. Sexto lugar, eu coloquei Diário de um Pároco de Aldeia, do Georges Bernano. Aqui ele vai mostrar pra gente o sofrimento, as angústias de um padre numa aldeia lá na França. Também, acho que século XX, eu acho. É, isso mesmo. O padre também tem seus conflitos, suas desilusões, passando por um grave problema de saúde, entrando em contato com as dores do povo. Ele também reflete, né, a sua condição humana diante de Deus. E interessante esse livro. Eu gostaria de ter lido antes, porque eu estava pensando nesse livro há muito tempo. O título me chama muita atenção. Em quinto lugar, eu coloquei um romance biográfico sobre o Caravaggio. Caravaggio, um nome escrito em sangue, do Matt Rees. Aqui ele vai trazer para nós a vida deste grande pintor renascentista, de uma maneira vívida, em cenas impressionantes, principalmente em Roma, onde Caravaggio se envolve em conflitos com bandidos de rua, com prostitutas. Ele chega a matar um homem lá em Roma e tem que fugir para Nápoles, para Sicília, depois para a ilha de Malta. E nesse contexto todo ele vai produzindo seus impressionantes quadros, cheios de luz e sombra, chiaro e escuro. E nós temos também, nessa vida tumultuada, o mistério da morte, né? Caravaggio morreu aí num porto vizinho a Roma, quando ele voltava
para a cidade para garantir o perdão do Papa, e ninguém sabe de que maneira, se ele suicidou, né, ou se ele foi assassinado. Ele era sempre perseguido, né, por esse bando aí de asseclas, né, dessas grandes famílias italianas, que ele assassinou uma pessoa importante de uma dessas famílias. Quarto lugar, eu coloquei A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Primeiro contato com esse escritor. Já tem vídeo aqui sobre esse livro, sobre quase todos, ou todos desses livros, tem vídeo aqui no canal. Quando eu fiz, gente, 12 livros para 2024, a conclusão, eu coloquei esse livro acho que em terceiro lugar. Aqui eu mudei porque tem outros livros, né? Mas foi muito interessante entrar em contato com essa obra, que vai contar a história de um senhor, o senhor Silva, que é internado em um asilo lá em Portugal, pelos familiares. E ele vai passar também por conflitos, por adaptações e por amizades interessantes ali. A maneira como Walter Ugumãe expressa essa questão do encontro com a velhice, da proximidade da erosão, né, do sofrimento, é muito interessante. E o contato também com a morte, com a finitude. Ele encontra, como eu já falei, nesse asilo, um personagem literário do Álvaro de Campos, ou Alberto Caeiro, né, do poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. É muito legal porque mistura, né, ficção literária, poesia, impressionante aí do Fernando Pessoa, com a vida do personagem. Gostei demais. Agora o top 3, né, os 3 melhores livros do ano. Foi este aqui, Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, que me impressionou muito. A história da Rosalina, que mora num casarão, numa aldeia, numa cidadezinha de Minas. Ela é o último membro que sobrou dessa família, que já estão todos mortos. O casarão assombrado por fantasmas, e os relógios estão parados. Ela mora apenas com uma criada, Quiquina, tecendo flores para vender. E de repente essa mulher reclusa, que não queria contato com ninguém, desiludida, ela vai receber a visita, né, de um forasteiro, o Juca Passarinho, que chega ali na cidade e transforma toda a vida dessa mulher e dos outros personagens. A maneira como Altran Dourado mostra isso é genial. Esse é o primeiro livro de uma trilogia. Os outros dois são, primeiro é a Ópera dos Mortos, de 1967, depois Lucas Procópio, de 1985, que é o avô da Rosalina, ele vai voltando no tempo, né, o Altran Dourado. E o terceiro livro é Um Cavalheiro de Antigamente, de 1992. Se eu não me engano, é a história do pai da Rosalina, João alguma coisa, né? Então, assim, olha, livraço da literatura brasileira, que a gente não ouve falar na escola, né? Na literatura, não sei porquê. Um grande livro. Segundo lugar, eu coloquei esta autobiografia, né? Essas memórias de um escritor cubano impressionante, o Reinaldo Arenas. O livro chama-se Antes que Anoiteça. Tem um filme sobre isso do Javier Bardem, chamado Antes do Anoitecer. Esse escritor aqui tem uma vida trágica. Ele é um escritor cubano na época do Fidel Castro. E ele conta que, sem vendas, sem disfarces, a sua trajetória como pessoa dentro desse sistema, que no começo ele acha interessante. Ele até participa da juventude cubana ali, castrista, mas depois ele vai percebendo, né, na pele, que aquilo é tudo, aquele comunismo é uma violência terrível, injustiça contra o ser humano, né? Perseguições contra os homossexuais, no caso aqui ele era homossexual. Ele conta também as suas experiências afetivas, eróticas, sexuais, de maneira explícita, e também o seu desejo de escrever. No fundo, o que chama atenção também aqui é esta coragem
do Reinaldo Arenas de atravessar tudo isso, né? E manter-se firme no propósito da escrita. E as suas andanças, prisões dentro desse sistema. A maneira como ele consegue fugir da ilha, ir para os Estados Unidos, depois consegue também divulgar a sua obra na Europa. E ele tem uma vida promíscua. Ele conta tudo isso nesse livro, gente. Tem vídeo aqui no canal. E depois a questão de que ele também contrai o HIV, né? E ele passa por muitos sofrimentos e decide tirar a própria vida. Então, assim, tem uma carta aqui, a carta de suicida, né? Que é colocado aqui no final. A carta que ele deixou. O livro termina próximo aí mesmo da sua morte. Então é um livro em que a pessoa está na iminência, né, no final aqui, de se matar. Mas é impressionante, também não conhecia nada deste escritor. Vinha saber dele no livro 501 Autores. E quis comprar porque achei muito interessante esta história, esta vida. E tem até um outro livro dele aqui que eu comprei, não li ainda, está aqui na coleção. Mas amei esse livro. É uma paulada na cabeça de qualquer leitor. E o primeiro lugar que eu amei esse livro, esse aqui, ele entrou como primeiro lugar na conclusão dos 12 livros para 2024. Também falei bastante dele no vídeo de todos os livros de 2024. Então tem um vídeo aqui também em que eu falo de todas as leituras que eu fiz durante o ano. É O Vale do Issa, do Czesław Miłosz. É um escritor lituano. Ele vai contar a história do Thomas, que é uma criança lá na Lituânia, convivendo à beira deste rio, com seus familiares, com seus avós, esperando a sua mãe vir do exterior para levá-lo embora. E ele vai entrar em contato com a natureza selvagem, brutal e bela deste lugar. As descrições me tocaram imensamente. É a história de uma infância, como a do Miguelim, como eu falei, do Campo Geral de João Guimarães Rosa. É a história do autor, é a história também da gente. Eu me identifiquei muito com essa leitura. E ao mesmo tempo ele entra em contato com seus avós, com as superstições, com a religião, com os dramas das pessoas que ele vai fazendo amizade ali do lado, na aldeia, né? Como a jovem Madalena, que era amante do padre, como também um caçador que se torna seu amigo. Ele vai também várias vezes para a casa deste rapaz caçar com ele. Ele vai contar a história da empregada deste rapaz, que ao mesmo tempo é amante dele, vai se tornar mulher. Depois temos também a história do guardador florestal, do guarda florestal, e de tantos outros meninos e pessoas que o Thomas convive neste lugar. Ele vai crescendo em contato profundo com a natureza. O Czesław Miłosz é um grande poeta da Lituânia. Pesquisei sobre a vida dele e acho que ele tem 2 romances, esse e um outro. Eu também vinha saber desse livro no 501 Autores. Como eles falaram lá, eu sabia que eu ia gostar desse livro. O contato com a infância, com a natureza e com as pessoas que marcou esse escritor e marca também cada um de nós. Amei esse livro, indico. Em primeiro lugar, O Vale do Issa, Czesław Miłosz. Livraço. Então é isso, eu fiz isso aqui para deixar para vocês também esse registro das melhores leituras, e vocês coloquem aqui quais foram as melhores leituras que vocês fizeram nesse ano de 2024. 2 menções honrosas. Primeiro é o Joseph Fouché, do Stefan Zweig, que é a história de um personagem real que participou da Revolução Francesa, da Era Napoleônica, e era uma pessoa ardilosa, um político, né? A história de um homem político que conseguiu passar por tudo isso trabalhando nos bastidores. Ele não tem um destaque na história, mas tem do que ele fez ali no campo político durante todos os períodos importantes aí da história da França. Sempre vai aparecer o nome deste homem, mas o Stefan Zweig dá um destaque
impressionante. É um livro muito bom. Ele entrou, esse livro, também no clube de literatura da Tatiana Feltrin e sua biblioteca. O livro é Joseph Fouché, História de um Homem Político. Sabe, uma das pessoas dos bastidores desse período, e ele era ardiloso, terrível. Tanto que ele tem o apelido de Carniceiro de Lyon. Na época da Revolução Francesa, né, o que ele aprontou, o que ele fazia, o que ele foi enviado a fazer lá em Lyon. Né? Perseguição mesmo terrível às pessoas religiosas. Ele muda de lugar, ele muda, né, conforme convém a ele. E a segunda menção honrosa é a releitura do Pedro Páramo, um livraço do Juan Rulfo, autor mexicano, é um dos grandes escritores do México, e ele traz a história do Juan Preciado, que viaja para a cidadezinha de Comala, no sertão mexicano, e é uma cidade fantasma, as pessoas já morreram, não tem mais nada ali, e lá ele também tem os parentes que são fantasmas, e ele quer reencontrar todas essas histórias, só que ele vai, no fundo, perceber que ele também é um fantasma. Livraço, literatura fantástica da melhor qualidade, um grande livro, foi uma releitura e a releitura cresceu imensamente. Quero reler sempre esse livro, ele é curtinho, mas é maravilhoso. Então é isso, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!